Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Estudando a Palavra. Hoje, dando continuidade aí ao nosso estudo de introdução bíblica, já tem um tempinho aqui que a gente não conseguiu colocar os vídeos, mas hoje retornamos e vamos falar sobre mais alguns períodos da história de Israel. Já falei que a história de Israel, nessas aulas nós dividimos elas em 9 períodos. Já falamos do período patriarcal, falamos do período da nação de Israel no Egito, do Êxodo e a nação de Israel aí no deserto. Hoje nós vamos estar falando então, falamos também da conquista de Canaã por Josué e vamos entrar hoje no período dos juízes. Então, venha comigo, vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe este momento da nossa aula. Meu nome é Patrícia Moura e venha comigo para nós estudarmos mais um tema. Possa abençoá-lo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, fica conosco, prepara o coração desta pessoa que estará recebendo a tua mensagem. Seja glorificado em nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos entrar no período dos juízes, como eu já havia falado. Josué conquistou a terra da promessa junto com a nação, só que nós ouvimos muitas vezes que a nação conquistou a terra, toda a terra. Sendo que na realidade nem toda a terra foi conquistada. Quando nós olhamos em muitos mapas, principalmente nas Bíblias, nós temos essa visão. Eu não sei se você vai conseguir ver, mas esta é a visão, como se as tribos houvesse de fato conquistado todo o território de Canaã. Mas se você abrir em Josué capítulo 13, você vai ver Deus falando o seguinte: era, porém, Josué já velho e entrado em dias, e disse o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muita terra ficou para possuir. Então Deus, lá no versículo 6, ele fala assim, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faça que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tu tenho mandado. Então o que acontece aqui? Josué, ele dividiu a terra, mas por promessa. Já estava determinado para onde cada tribo iria. Mas ainda era uma promessa, eles precisavam conquistar, eles precisavam lutar para conquistar essa terra. E isso é o que não acontece. De fato, as tribos se espalham para esses territórios, mas eles não conquistam todo o território. Então, o que nós temos são muitos inimigos em volta, muitos inimigos que acabam, por vezes, vindo contra a nação, porque a nação deixou de avançar na conquista. A nação deixou de avançar na promessa, naquilo que Deus já havia prometido a eles. E aí nós iniciamos com o livro de Juízes, mostrando que cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos. O livro dos Juízes, nós temos aí 300 anos de história contidos no livro dos Juízes. Às vezes nós pegamos a Bíblia e parece que as coisas aconteceram na mesma hora, no mesmo momento, ou um dia após o outro, e não. Nós temos aí no livro dos Juízes 300 anos. E nesses 300 anos, gerações se levantavam e esqueciam-se de Deus. Que gerações? Do povo de Israel. O povo de Israel está espalhado como tribos no meio da terra. E eles funcionam em um regimento onde eles são ligados mais pela religião, onde eles adoram o mesmo Deus, mas estão infiltrados no meio das nações inimigas, as quais eles não derrotaram, as quais eles não destruíram. E aí nós vemos eles com frequência se contaminando, idolatrando os ídolos daquelas nações, e essas nações subjugando a nação de Israel. Deus então vai levantando juízes conforme eles clamavam. Era um governo teocrático, onde Deus está governando sobre eles. Nós não temos rei neste período. Nós temos juízes, pessoas que vêm e começam a governar para libertá-los, para instruí-los, mas basta essa pessoa morrer para que a nação esquecesse de Deus novamente. Então o livro dos Juízes, ele é marcado
por muita anarquia, por guerra civil, idolatria, invasão estrangeira, opressões. E ele termina assim: cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos, não tinha uma regra. Patrícia, a lei do Senhor? Sim, a lei do Senhor já existia, mas ela não estava sendo aplicada como deveria ser aplicada. Daí a nação pecar tanto contra o Senhor. Outro detalhe do livro dos Juízes é que nós temos o profeta Samuel, o último juiz. O profeta Samuel é juiz, sacerdote e profeta. E ele, como último juiz, ele é um que vai implantando a lei, que começa a trazer o povo de volta para o Senhor. Então ele está mesmo sobre todo o povo, porque alguns juízes eles eram mais locais. O profeta Samuel tem um governo mais amplo sobre a nação de Israel. Até que Deus, o povo pede para si um rei. Quando o povo pede para si um rei, nós estamos no ano 1095 aproximadamente. E esse período vai até o ano de 975. Quando o povo pede um rei para si, nós vamos ver no livro de Samuel que Deus deixa claro: Samuel, não estão negando a você, estão negando a mim. Por quê? Porque no livro dos Juízes, até o livro dos Juízes, eu tenho um governo teocrático, um governo onde Deus lidera. E agora o povo, o problema não era querer um rei, mas era querer um rei como as outras nações tinham. Então a nação quer se parecer com as outras nações, inclusive nações inimigas que deveriam ter sido destruídas. Então nós vemos que eles querem ser como as outras nações. Esse é o problema. É como se fosse realmente uma rejeição ao governo de Deus sobre a vida deles. E aí nós temos 3 grandes reis, é um período que nós chamamos do período áureo da nação de Israel. O primeiro rei é Saul, governando 40 anos. Depois vem Davi, governando mais 40. E por fim Salomão, governando mais 40 anos. Este período da monarquia nós chamamos de Reino Unido, porque tanto Saul quanto Davi e Salomão governam toda a terra de Israel. É magnífico também, porque eu vou tentar mostrar aqui no mapa da minha Bíblia, a nação de Israel avança muito territorialmente neste período em que nós temos os 3 governos. Se você for olhar aqui, neste mapinha, e provavelmente a sua Bíblia também tenha, esse mapa, essa parte, essa região rosinha, é a que Saul veio avançando. Logo depois nós temos a roxinha, que é o território que Davi governou, e por fim o de Salomão. Salomão conseguiu avançar todo este território, conquistando quase toda a terra da promessa, aquela que Deus havia prometido a Abraão ainda lá em Gênesis. Salomão não governou toda a promessa, toda a terra da promessa, mas ele governou ali de Gaza até o Eufrates. Então, do Eufrates até Gaza, né? Então, o território foi muito amplo e esse é chamado período áureo. Neste período também o templo é construído. 1 Reis 6:38 narra que em 7 anos o templo prometido a Davi e descrito por Deus a Davi, este templo foi construído no período de Salomão e levou um período aí de 7 anos. A Bíblia descreve que este templo foi construído sem barulho, as pedras eram preparadas distante do templo. Isso tem que ter um significado lindo, mas só para você entender um pouquinho, Pedro diz que nós somos pedras vivas e que nós fomos colocados na pedra angular que é Cristo Jesus. As pedras estavam sendo preparadas distante e só vinham as pedras que podiam, de fato, serem aplicadas no templo. Então olhem bem, a tua vida é trabalhada no silêncio de Deus. Deus trabalha na sua vida, no seu ministério, mas você precisa se deixar ser moldado. Pedra viva é pedra que se deixa ser moldada. Para os judeus, pedra morta são aquelas pedras tão duras que não podem ser trabalhadas. E assim, com Salomão, nós terminamos o período do Reino Unido.
E aí nós entramos no período da monarquia do reino dividido. Guardem muito isso daqui é muito importante. A Bíblia ela está narrando uma única história e nós precisamos entendê-la. Salomão pecou contra o Senhor no momento em que ele fez muitas alianças com mulheres pagãs, construiu o templo para seus deuses ali na terra de Israel e, infelizmente, chegou a idolatrar esses deuses. O Senhor falou contra Salomão e disse, olha, por amor a Davi, não vou tirar o reino da tua mão não, mas no tempo do seu filho o reino será dividido. E Deus garante que uma tribo ficaria com a descendência de Davi para não riscar o nome dessa descendência para sempre da terra de Israel. Mas 10 tribos seriam tiradas. Então, um homem por nome Jeroboão, um homem valente, general de guerra, que acabou tendo que fugir para o Egito porque Salomão tenta matá-lo, este homem recebe a profecia de que ele vai receber o reino, parte do reino. Isso acontece quando Roboão começa a governar. Salomão já é morto, Roboão entra, Roboão ouve o conselho dos mancebos, é duro e acaba que o povo se afasta de Roboão. E eles agora formam a tribo do norte, que é chamada de Israel, chamada de Samaria, chamada de Efraim, muitas vezes. E eu tenho o reino de Judá, que fica com a descendência de Davi. A tribo do norte, ela só tem reis que pecam contra o Senhor. Jeroboão, ele introduziu na terra de Israel, na tribo do norte, o culto ao bezerro. Então, assim, ele trouxe esse culto lá do Egito, ele introduziu em Israel, e depois de Jeroboão, o povo começa a adorar, a venerar Baal, a venerar Astarote. Eles começam a venerar vários ídolos, eles não se voltam mais para o Senhor. Poxa, Patrícia, todo o povo, cada pessoa individualmente? Não. Por exemplo, Elias e Eliseu trabalham arduamente contra este culto ali em Israel, ali na tribo do norte. Então nós vemos que tem remanescente, mas na maioria, inclusive o rei, esses veneram a deuses pagãos. Olhem aqui, vocês podem observar que aqui eu tenho a tribo do norte aqui para cima e eu tenho a tribo do sul que fica aqui abaixo. Então, a tribo do sul, ela se tornou o reino de Judá. Daí, até esse ponto da história, nós conhecemos o povo como hebreus, porque todo o povo que vivia ali na Palestina eram hebreus quando Abraão é chamado. Quando o reino de Judá, a tribo de Judá, passa a ser reino, agora eu começo a conhecê-los como judeus. Eu tenho os israelitas e eu tenho os judeus no reino de Judá. Só que a tribo, a nação de Israel, ela só é idolatra. Nós temos 19 reis aqui, todos são idólatras. Deus levanta a Síria para subjugar a nação de Israel. Tiglat-Pileser é um desses que vem contra a nação de Israel. Rapidinho, para eu estar deixando a minha Bíblia ali. E aí a nação depois, Zargão II também vai se utilizar, e vai vir 721 contra a tribo do norte, que é a nação de Israel. E ele leva o povo para o cativeiro. Qual era o método da Assíria? A Assíria espalhava o povo pela terra. Assim eles tinham a sua história apagada. Eles não tinham força de dar continuidade à sua história. O que ele fez com as terras de Israel? Ele trouxe outro povo para cá, inclusive para Samaria. Daí nós temos, se você ler depois lá, 2 Reis, capítulo 17, do 29 ao 41, você vai ver essa história. Nós vamos ter agora o povo samaritano sendo misturado com outros povos e tornando cada vez mais pagão. E eles se afastam do Senhor e acabam, de fato, lá no Novo Testamento,
tanto problema com os samaritanos, porque é um povo misto. E a tribo do sul, o que aconteceu com a tribo do sul? Ela ainda ficou com o reino do sul. Ele ainda ficou durante mais um século em sua terra. Deus começa a levantar profetas, porque o reino do sul também está sendo contaminado pela idolatria. E Deus começa a levantar profetas. Durante um século, Deus ainda tenta restaurar a nação, o reino do sul, mas infelizmente este continua se contaminando com a idolatria e por isso também são levados para o cativeiro. Não confunda, a nação, o reino do norte, Israel, é levado pelo império assírio, mas o império babilônico, ele conseguiu conquistar o império assírio e posteriormente, um século depois, a Babilônia, através do reino de Nabucodonosor, vem contra Judá e leva Judá para o cativeiro também. Em 3 levas, 606, 597 e por fim em 587. Nesses 3 períodos em que Nabucodonosor vai levando o povo para o cativeiro, nós temos na primeira leva Daniel sendo levado e seus 3 amigos. Na segunda leva nós temos Ezequiel, o profeta, sendo levado para o cativeiro. E aí no ano de 587, Nabucodonosor invade a terra de Jerusalém. Ela toda é queimada, destruída, inclusive o templo. Então os profetas vão proferindo sobre isso. Patrícia, por que Deus permitiu tudo isso? Por que a nação foi levada para o cativeiro? Porque a nação, o reino de Judá, apesar de ter o templo ali, eles estavam também idolatrando. Eles já não guardavam a lei do Senhor. Eles iam sim nos sábados, separavam os sábados, iam aos rituais que eram praticadas, guardas das festas, contudo o coração deles não estava mais voltado para Deus, não era um coração sincero, e Deus então vem contra a nação de Judá, permitindo o cativeiro. Bom, mas por que tudo isso? Nós vamos falar somente até aqui hoje, mas por que tudo isso aconteceu? É um ato cruel de Deus? O que é? Por que Deus permite todas essas coisas ocorrerem? Olhem bem, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, Deuteronômio é a repetição das leis. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, quando Moisés está preparando a geração para entrar na terra da promessa, ele fala assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, seus estatutos que eu te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Então já havia, muito antes da conquista da terra. Para vocês terem noção, quando Salomão começou a reinar, nós temos 480 anos já passados desde o Êxodo. Então, é muito tempo. 480 anos quando Salomão começou a reinar. Deus falou muito tempo antes que haviam deveres a serem cumpridos. Eles precisavam estar debaixo da proteção do Senhor para receberem essa promessa. Caso não estivessem, estariam vulneráveis às nações inimigas. Então eles tinham deveres a cumprir. E caso eles cumprissem, tudo iria bem. Então nós estamos aqui no reino dividido. Essa aula foi um pouquinho mais rápida. Hoje minha garganta está me deixando um pouquinho, mas trazendo para você que há uma única história na Bíblia Sagrada e que Deus está com a sua mão de misericórdia estendida sobre essa história. Até mesmo o cativeiro de Israel,
o cativeiro do reino de Judá, nós vemos a ação de misericórdia do Senhor, porque ele levanta profetas como Jeremias, que está em Jerusalém, Ezequiel, que está ali no cativeiro, para pronunciar que sim, tem cativeiro, mas há uma restauração já determinada por Deus. 70 anos seria esse período. 70 anos foi este período. Deus cumpriu a sua palavra, trouxe o povo de volta. Mas essa história é para a nossa próxima aula. Então que Deus possa abençoar a tua vida nessa manhã, seja qual for o horário que você estiver vendo. Que o Senhor abençoe a tua vida grandemente. Um abraço para todos.